Bom, hoje de manhã eu acordei, estava gastando tempo com Deus, e enquanto eu orava, Deus falou comigo sobre o poder da palavra, o porquê temos um poder nas nossas palavras. E isso foi uma coisa assim tão forte, porque o Senhor começou falando comigo através do livro de Gênesis. E Deus falou comigo sobre isso, mas eu não tive tempo de sentar com a palavra e começar a estudar aquilo que Deus estava falando para comigo. Então agora eu me sentei um pouco e estava lendo a Bíblia. E aí Deus continuou falando. E eu gostaria de dividir isso com vocês, porque foi uma palavra muito forte para mim. Bom, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus ali estava fazendo o homem segundo a sua imagem e semelhança. Ele estava colocando no homem as virtudes que estavam nele. Então ele estava dando ali autoridade ao homem, domínio sobre todos os animais da terra. Esta era a autoridade que Deus estava dando ao homem. Ele estava colocando no homem as suas virtudes. E quando essa palavra me veio, enquanto estava nesse tempo de oração, Deus estava falando assim: olha, eu dei autoridade no falar para vocês. Autoridade. Porque se lembra como que eu fiz todas as coisas? Eu falei, eu disse, haja e ouve. E essa autoridade que eu dei a vocês é porque eu formei vocês de acordo com a minha semelhança. E vocês têm essa autoridade na palavra que vocês usam. Por isso que vocês têm autoridade para formar coisas espirituais e materiais. Quando ele diz assim, ó, se ele fala assim, se eu tiver fé, então você vai mover uma montanha. Isso pode ser espiritual, que pode ser problemas, mas também pode ser material. Pode ser situações materiais também. Deus não abriu as portas das cadeias de Silas. Então, existem coisas que acontecem, que Deus move nos lugares espirituais, mas também nos lugares físicos que a gente pode ver. Então, quando Deus estava ali falando para mim, olha, por isso que quando eu disse a Pedro, deixa eu ver aqui, acho que é Mateus capítulo 16, eu até anotei aqui, Mateus capítulo 16 e versículo 19. Ele diz assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ali Deus estava dando autoridade, Jesus estava dando autoridade a Pedro, que tudo o que ele ligar na terra seria ligado nos céus. Se você disser a esta montanha, mova-se, a montanha se moverá. Então, Jesus estava usando ali, estava mostrando para os discípulos, para Pedro, que ele teria autoridade de ligar coisas nos céus e desligar coisas nos céus. E isso também, como consequência, agiria uma consequência física na terra. Então, porque ele faria alguma coisa celestial, alguma coisa espiritual, isso se refletiria fisicamente, como ele entrando no templo, primeira cura que ele fez, quando ele estava entrando ali no templo, e aquele homem que estava aleijado, e ele disse para o homem, olha, levanta, eu não tenho dinheiro, mas levanta-te e anda. É isso que ele tinha. Então, a palavra de Pedro fez com que aquele homem se levantasse e as pernas se fossem estabelecidas de novo. Então, fosse curado. Então, a palavra que Deus nos deu, porque somos a sua semelhança, ele nos criou conforme ele é, ele nos deu autoridade para formar coisas nos céus e na terra. Então, isso nós, como cristãos, temos que ter em mente muito forte. Porque através da palavra podemos estar ligando coisas
e desligando coisas. E eu tô falando isso para vocês porque eu particularmente uso a palavra de Deus para desligar situações que são contrárias. Situações que me trazem angústias, situações que me trazem tormentos, mentiras. Então, eu uso a palavra de Deus para desligar. E como é que eu uso? Por exemplo, em Isaías 54, versículo 17... Aqui. Fala assim: toda ferramenta preparada contra ti, toda ferramenta preparada contra mim, não prosperará. E isso eu oro. Se existe alguma ferramenta que Satanás está se preparando contra mim, essa ferramenta não prosperará. Se existe alguma ferramenta preparada que Satanás está preparando contra a minha família, essa ferramenta não prosperará. E toda língua que se levantar contra mim em juízo, está falando, eu a condeno. Esta é a minha herança, porque eu sou serva do Senhor, e a sua justiça vem do Senhor. Então eu digo, se tem alguma coisa, se tem alguma mentira, se tem alguma coisa se levantando contra mim, eu a condeno. Toda palavra. Que autoridade Deus nos está dando? Aqui está falando assim, tu tens que condená-la. Tu tens que condená-la. Agora a gente tem duas escolhas. Ou a gente condena, ou a gente alimenta. Porque temos o poder para ligar e temos o poder de desligar. Então, muitas vezes, o inimigo vem com pensamentos nas nossas vidas que vão destruir aquilo que Deus quer realizar através das nossas vidas. E tudo começa de um pensamento. Tudo começa de um pensamento. Eu gosto muito dessa palavra aqui, de Filipenses, no capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Filipenses, no capítulo 4, tá falando assim. Deixa eu ver aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus quer que os nossos corações e os nossos sentimentos estejam guardados. Por isso que ele diz assim, olha, coloca todas as suas petições diante de mim. Coloca todas as suas ansiedades diante de mim. Aí você vai ter paz, não é verdade? Aí você vai ter paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Se existe algum pensamento que você vai ter, pergunta se esse pensamento é verdadeiro. Tudo que é honesto, pergunta se esse pensamento é honesto. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisto pensai. Então ali, essa palavra aqui foi uma palavra que transformou a minha vida 2 anos atrás. Tinha muitos pensamentos negativos com relação a situações que o inimigo estava usando para colocar esses pensamentos na minha vida e me trazer angústia. E quando eu cheguei nesta palavra, essa palavra mudou a minha vida, porque aí eu comecei, não, esse pensamento não é de Deus, esse pensamento não é verdadeiro, esse pensamento não é de Deus. E eu comecei a renunciar, repudiar os pensamentos e usar a palavra de Deus para condenar os pensamentos que não eram pensamentos de Deus. Condená-los, porque eu tenho esta autoridade no Senhor. Então, se existe algum pensamento que não vem de Deus, esse pensamento, se você alimentar, ele vai se tornar em palavra. E você vai ligar e desligar. Você pode estar desligando uma bênção. E você pode estar ligando uma bênção. Você pode estar ligando uma maldição.
para uma pessoa, para uma vida. E isso são pensamentos que o inimigo coloca nas nossas vidas para que possamos pronunciar, porque pensa, você tem a autoridade de ligar e desligar. Você tem a autoridade que Deus te deu. Então, ele vai te usar para você ligar. E você pode estar usando esses pensamentos que o inimigo coloca para você poder estar ligando coisas, maldições na terra, ainda que por ignorância. Ai, estou com medo. Ai, se isso acontecer com a minha filha, eu sou mãe, então eu tenho que me preocupar mesmo. Isso é pensamento de Deus? Não. Então o que você tem que fazer com esse pensamento? Em nome de Jesus, a palavra de Deus diz lá em Isaías 91, que nenhuma peste chegará à minha casa, que nenhuma peste chegará à minha tenda, e por isso eu cubro a vida da minha filha agora com o sangue de Jesus. E se você fizer isso, você está condenando os pensamentos que o inimigo está colocando, porque isso não são preocupações, porque a gente vai ter que ter pensamentos de paz. Deus quer que nós guardemos nossos corações em paz. Então, esses pensamentos não são pensamentos de Deus. E você, com a autoridade que está em Isaías 54, no versículo 17, você vai usar este versículo. Este pensamento eu condeno agora no nome de Jesus. E isso vai voltar de volta. E você fala, eu condeno este pensamento, porque essa autoridade que o Senhor me deu através da palavra. Eu condeno. Ah, porque vai acontecer alguma coisa lá no futuro, você vai ficar sozinha, você vai ficar angustiada. Esse é o pensamento de Deus? Isso é pensamento de paz? Não. Então, eu condeno esses pensamentos agora no nome de Jesus. E fazendo isso, condenando esses pensamentos na autoridade que você está usando da palavra, porque Deus não é um homem de mentir, e ele também não é Deus de se arrepender, e aquilo que ele falou, ele cumpre, isso está na palavra. Então, a autoridade que Deus te deu, ele não se arrependeu de te dar. Agora, temos que usar essa autoridade, porque é a autoridade da palavra. Então, eu gostaria de compartilhar isso, porque quando o Senhor, eu sempre penso assim, que eu não estou aqui por um acaso, e não vivo nesse mundo por um acaso. Eu gosto assim de falar essa palavra aqui, ó, em Efésios, no capítulo 2, está falando assim, deixa eu ver aqui, no capítulo 6, versículo 2. Está falando assim, versículo 12, eu acho, sim. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Aqui, ó. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ai. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. É com a verdade. É com a verdade. A gente tem que se revestir com a verdade. E o inimigo coloca mentiras nas nossas vidas. E aí, aqui que ele fala, não é contra a carne e o sangue que estamos lutando. Então, quando você olha para uma pessoa e você fala assim, essa pessoa está fazendo isso contra mim, essa pessoa está fazendo isso contra mim, como ele é mau, como ela é má. Você está lutando contra a carne e contra o sangue. Mas se você olhar para essa pessoa e falar assim, Deus, abre os olhos dessa pessoa. Deus, dê entendimento para ela. Deus, agora eu abro as janelas dos céus e abençoo essa pessoa. Se ela está sendo, se ela não tem dinheiro para pagar essa conta, Senhor, eu abro agora as janelas dos céus para que essa pessoa receba dinheiro. Se essa pessoa não tem sabedoria, agora eu abro as janelas dos céus e essa pessoa vai ter sabedoria, Senhor. No teu nome eu proclamo sabedoria. Eu proclamo que seus olhos vão ser abertos agora para ver o que essa pessoa está fazendo, Senhor. Porque você está lutando contra as hostes espirituais da maldade. E não contra essa pessoa.
E porque se você tiver essa visão, você vai ter muito cuidado com o que você está falando. Porque você pode estar falando coisas para colocar essa pessoa ainda mais para baixo. Você pode estar falando coisas para fazer com que essa pessoa ainda esteja mais acorrentada. E me desculpa falar, muitas vezes isso acontece nas nossas famílias. Muitas vezes nós usamos as nossas palavras para acorrentar os nossos filhos e os nossos esposos. As pessoas mais íntimas, as pessoas que nós mais amamos. Porque é exatamente isso que o inimigo quer. Que nós destruamos a vida dessas pessoas que nós mais amamos. E nós podemos destruir com as nossas palavras. Nós podemos estar condenando vidas que nós amamos por causa das nossas palavras. Eu sei que somos humanos, mas se tivermos essa consciência que Deus nos deu essa autoridade, vamos ter muito cuidado com aquilo que falamos. Vamos ter muito cuidado com aquilo que pensamos. Isto é uma verdade que está na minha vida. Eu tenho muito cuidado, porque eu sei que Deus me deu uma autoridade que está nele. Eu sou como, ele me deu assim, a autoridade da palavra, de formar coisas nos céus e na terra. Foi isso que ele estava falando para Pedro. Formar coisas nos céus e na terra. E quando está, eu acho que é em Gálatas, eu acho. Deixa eu ver aqui. Efésios 1:3. Deixa eu ver aqui. Aqui. Efésios 1:3. Tá falando assim. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos colocou em lugares celestiais. Pensa bem. Ele nos colocou em lugares celestiais. Então, se você pensar nisso, você não está aqui na Terra. Você está no nível superior. Porque é ali naquele nível superior que você vai estar lutando contra os principados e potestades. É nesse nível superior. Agora você tem que analisar qual o nível que você está. Você está no nível da carne, o nível dos seus próprios pensamentos, o nível do mundo, ou você está no nível superior, que é o nível da palavra de Deus. O nível que quando você fala, as coisas acontecem. Senhor, dá-nos inteligência para nós vermos isso, Senhor. Dá-nos visão para que possamos ver isso, Senhor. Que estamos num nível muito maior do que o nível deste mundo, do que o nível desta carne, Senhor. Podemos realizar coisas grandes através da palavra. Ó, Senhor, eu acredito e confio na Tua palavra, Senhor. Ó, Senhor, eu confio, Senhor, que eu tenho autoridade para condenar palavras que se levantam contra mim e contra a minha casa, contra os meus filhos, contra o meu marido. E eu uso esta palavra, Senhor, para condenar qualquer ação do inimigo sobre a vida da minha família, sobre a vida da minha família ali no Brasil também, Jesus. Ó, levanta ali, Senhor, um povo, Jesus, que possa entender que Tu nos colocaste nos lugares celestiais e não nos lugares materiais, Senhor. Dá-nos humildade para entender essa palavra, Senhor. Coloca um freio na nossa língua, Senhor, porque a Tua palavra diz em Tiago, Senhor, que, Senhor, todo o corpo pode ser, Senhor, controlado. Mas, Senhor, a língua, ela é infernal, Senhor. Com ela, Senhor, abençoamos aos homens e ao mesmo tempo amaldiçoamos os homens, Senhor. De uma mesma língua, Jesus. De uma mesma língua, Senhor. Como podemos fazer isso, Senhor? Como podemos fazer isso, Jesus? Nós te pedimos agora perdão. Perdão pelas palavras que falamos, Senhor. Agora nós desligamos toda palavra maldita lançada sobre a vida dos nossos filhos. Toda palavra maldita lançada sobre a vida dos nossos esposos. Das pessoas que nós mais temos mais próximas, Senhor. Nós desligamos pelo poder do Teu nome. E te pedimos perdão, Senhor. E te pedimos perdão, Jesus.
Senhor, nós agora ligamos pessoas, Senhor, que temos desligado na face da terra diante de Ti, Senhor. Pedimos prosperidade, Senhor. Pedimos bênção, Senhor, agora pelo poder do Teu nome, Senhor. Pedimos visão, que seus olhos sejam abertos, Senhor, e que sejam, Senhor, edificados casas espirituais para Ti, Jesus. Casas espirituais para Ti, Jesus. Obrigada por esta palavra, Senhor, que o Senhor me deu hoje pela manhã, Senhor. Muito obrigada por esta palavra, Jesus. Eu te peço que o Senhor coloque um freio na nossa língua. Espírito Santo de Deus, venha estar com a nossa língua, controlando a nossa língua, para que possamos somente abrir os nossos lábios para abençoar. E tira todo o pensamento que não vem de Ti, Senhor. Que possamos, Senhor, estar com esta palavra, que todo pensamento que é contrário, Senhor, à Tua palavra, nós rejeitamos e nós condenamos no nome de Jesus, porque esta é a autoridade que o Senhor nos deu, Jesus. Obrigada por esta autoridade, Senhor. Obrigada por essa autoridade, Jesus. Muito obrigada. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor. Eu quero edificar a minha família com esta palavra, Senhor. No Teu nome, Jesus. No Teu nome. Amém, Jesus.